Isaías capítulo 2, dos versículos 1 ao 5. Assim diz a palavra de Deus. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, fala conosco, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nossas vidas. Usa-nos, Pai. Usa-me, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, pode sentar. Que alegria estar aqui, mais uma vez, diante de vocês, amados de Deus. Há sempre um misto de temor, mas também de amor. Saber que vocês são eleitos, que vocês são filhos do nosso Deus. Saber que custou tão caro para Deus. Eu não posso deixar barato o que custou caro para Deus. Vocês são eleitos do Senhor, amados do Pai, gente preciosa, gente amada pelo nosso Deus. Por isso, me dirijo a vocês com temor, mas também com amor. Eu oro ao Senhor para que fale profundamente ao coração de cada um de vocês. Que o Deus de paz derrame a sua paz, que excede todo e qualquer entendimento aqui hoje, neste lugar, e que teu Santo Espírito sopre sobre nós, um vento que traga avivamento sobre a nossa igreja, avivamento sobre a cidade de São Paulo, avivamento sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos no Advento. Hoje é o 4º domingo do Advento. Nós estamos falando muito sobre o Advento e o Advento marca a vinda do nosso Senhor. Não apenas comemoramos e celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que nasceu entre nós, mas também lembramos que o Senhor Jesus Cristo uma vez veio, mas também voltará. É um tempo de expectativa e preparação da igreja do Senhor. A igreja se prepara para a vinda de Cristo. E este é o momento que esta igreja volta ao seu coração para a esperança da vinda do Messias. Celebrando não apenas o seu nascimento, mas também aguardando a sua segunda vinda, quando ele estabelecerá plenamente o seu reino de paz e justiça. E para compreendermos o impacto dessa mensagem, precisamos entender o contexto em que Isaías proclamou essa visão. Não era fácil, amados irmãos. Ele exerceu seu ministério em um período de grande instabilidade para ajudar. Internamente, havia muita corrupção, injustiça social, havia muitos crimes, muitos roubos. Não é muito diferente do que a gente vive hoje. Externamente, Isaías vivia um contexto de ameaças de guerra. A grande Assíria estava ali para derrotar Israel. Estava próximo à derrota, próximo a invadir Israel. Havia muito medo. A Síria era uma potência econômica, uma potência bélica. Havia muito medo no reino de Judá. Mas então, Isaías nos aponta para a esperança do reino de Deus. E a visão que Isaías tem, aqui no começo do que a gente acabou de ler, da perícope que acabamos de ler, demonstra que fazia total sentido para aquele povo. No meio da sua desobediência e fragilidade, eles precisavam de esperança. Precisavam saber que Deus ainda estava no controle e que suas promessas, feitas a Abraão e a Davi, permaneciam de pé.
O chamado de Isaías para viver na luz do Senhor era uma mensagem que confrontava a condição espiritual do presente, mas também apontava para o futuro glorioso de um reino eterno e universal. Assim, amados irmãos, no advento, ao olharmos para a vinda de Cristo e aguardarmos a segunda, somos também convidados a viver com os olhos fixos no reino de Deus, assim como Isaías desafiou o povo em sua época. O tema da mensagem desta noite é vivendo a esperança do reino de Deus. E como podemos viver com esperança e participar do reino de Deus enquanto aguardamos o cumprimento dessas promessas? Isaías nos explica 3 verdades. E a primeira verdade é que precisamos contemplar a visão do reino de Deus. A primeira verdade é contemplar a visão do reino de Deus. Isaías diz no versículo 1 ao 3 assim, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías apresenta um futuro em que o monte da casa do Senhor será estabelecido de forma definitiva, trazendo esperança para os nossos corações. Veja que pedagogia interessantíssima. O livro de Isaías, a visão de Isaías, primeiro aborda a visão, primeiro aborda a recompensa, para depois abordar o sacrifício. Veja que método pedagógico interessante. Ao estudarmos Isaías, aprendemos uma ferramenta pedagógica para ensinar crianças, para resolver conflitos. Primeiro, Isaías apresenta a visão gloriosa do reino de Deus. Mas depois, se você der uma leve lida panorâmica aí, você vai ver Isaías revelando e abrindo o seu coração, abrindo o que Deus quer nos dizer no sentido de pecado, no sentido de correção. Mas primeiro é reino de Deus, primeiro é a esperança, primeiro é a visão. É como se Isaías fosse como um pai amoroso, que chama o seu filho e diz assim, olha, eu quero te mostrar como é que é uma vida de obediência nesta família. Uma vida de obediência nesta família é gozar da confiança dos seus pais. Uma vida de obediência nesta família é gozar de esperança e crédito nesta família. Uma vida de obediência aqui é receber recursos para você estudar, para você voltar, para você ficar tranquilo enquanto vive. Esta é uma vida de obediência. Mas agora eu vou apontar para você os seguintes erros. Você tem reprovado na escola, você não tem sido pontual, etc, etc, etc. Isaías, primeiro, nos aponta a recompensa, apresenta a visão do reino dos céus. Esta é a visão que Isaías tem. Primeiro, ele vê nos últimos dias. Ele começa, nos últimos dias, o reino de Deus será estabelecido de forma definitiva, trazendo a esperança para todas as gerações. Nos últimos dias, a palavra final, nos últimos dias, é proclamada pelo nosso Deus. Nos últimos dias, a sentença final é dada pelo nosso Deus. Nos últimos dias, é o Senhor que dará a palavra final. Eu sei que muitas vezes o que começa errado, termina errado. O que começa às vezes certo, termina errado. A vida é cheia de complicações e altos e baixos, mas aqui é o Senhor, é o nosso Deus, nos assegurando que a palavra final é dele. Nos últimos dias, eu estabelecerei o meu reino. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis. Talvez você esteja olhando para a economia do nosso país, esteja enxergando cenários impossíveis. Talvez a situação está desafiadora. Mas não se esqueça, a palavra final é dada pelo nosso Deus. Nos últimos dias, o Senhor estabelecerá o seu reino, apesar de todo o caos, de toda a bagunça, de toda a sujeira, de toda a impunidade, de toda a injustiça social. Nos últimos dias, é o Senhor que estabelecerá o teu reino sobre toda a terra.
Ele continua dizendo aí que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes. E mais do que o monte físico, isso simboliza o domínio de Deus sobre todas as nações e poderes terrenos. Hoje de manhã aprendemos que Deus submete a história. O primeiro ponto da mensagem do reverendo Roster. Não há nada acima do nosso Deus. Não há juiz, não há governador, não há presidente, não há liderança política e econômica acima do nosso Deus. Meus amados irmãos, não há presidente do INSS maior do que o nosso Deus, ou gerente bancário maior do que o nosso Deus. Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Ele estabelece o seu reino em cima do monte. Naquela época havia um costume de criar deuses, construir deuses em zigurates, em madeiras, em cima do monte, para que esses deuses fossem adorados. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que o seu reino será estabelecido acima dos altares de seus ídolos. Há muitos ídolos sendo erguidos nesta nação, mas o Senhor estabelecerá um reino acima de todos os senhores, acima de todos os ídolos. Não devemos temer, o Senhor está no controle de todas as coisas. E ele continua dizendo que para ele afluirão todos os povos, porque a graça do Senhor de Deus traz em si um magnetismo que atrai todos os povos e que atrairá todos os povos. Isaías antecipa, então, o cumprimento da promessa abraâmica de que todas as nações seriam abençoadas em Deus. Isso está em Gênesis. Essa atração dos povos ao monte é obra do próprio Deus. Não é fruto de artifício humano. Não é técnica de coaching. Não é técnica de argumentação positiva. Não é técnica de plantação, revitalização de igreja, que consiste em eventos e eventos gospels, eventos e mais eventos, para encher a casa de Deus. Não se trata disso. Se trata de um magnetismo provocado pelo próprio Deus. Assim é o avivamento. Avivamento não é produzido. Avivamento é feito por Deus. É Ele que atrai pecadores. Muitas vezes ficamos aflitos, porque o pecador não se arrepende. O pastor mais do que nunca sabe. Quando aconselha, e o pecador não se arrepende. A ficha dele não cai. É difícil. Esta obra que atrai pecadores a si é uma obra conduzida pelas mãos do Redentor. Somente Ele pode atrair pecadores a si. Somente Ele pode lotar igrejas. Somente o Senhor pode lhe trazer avivamento sobre a nossa nação. Apesar de sabermos que as obras das mãos do Senhor podem produzir um avivamento, não devemos deixar de orar por um avivamento. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Como calvinistas sérios, presbiterianos ferrenhos, sabemos que o destino está nas mãos do Senhor. E é o Senhor que enche as igrejas. Mas não podemos esquecer que cabe a nós orarmos por um avivamento. Cabe a nós orarmos para que hajam conversões de corações, para que hajam arrependimentos neste lugar, para que hajam conversões. Amados irmãos, sabemos que o Senhor já tem os seus eleitos. Mas como não sabemos a quem o Senhor derramará sua graça, disse uma vez Calvino, nas Institutas, livro 2, devemos pregar o Evangelho e orar para que os pecadores recebam da graça de Deus. Não sabemos quem serão os eleitos, mas podemos orar, interceder por almas. Vinde e subamos ao monte do Senhor. As nações buscam o Senhor para aprender de seus caminhos e andar em suas veredas. O ensino do Senhor não é apenas instrutivo, mas é também transformador.
A gente não vem para a igreja para apenas aprender sobre teologia. Graças ao bom Deus, temos excelentes mestres aqui. Mas que os crentes saibam que o fato de você ter vindo hoje aqui não é apenas para aprender algo sobre teologia, ou sobre um ponto de vista da teologia bíblica. É para que você também seja transformado pelo poder que quebra os mais duros corações. É o Evangelho de Deus quebrando e convertendo corações, apontando os nossos corações e os nossos olhares para Cristo Jesus, mesmo em meio às bagunças de nossas vidas. É o Senhor que atrai para si. É o Senhor que é soberano, é o Senhor que atrai pecadores, é o Senhor que traz avivamento neste lugar, é o Senhor que preenche os bancos desta igreja. Somos convidados a orar, somos convidados a interceder pelos pecadores. Você tem contemplado a visão do reino de Deus? A visão do reino de Deus que aponta para um estado perfeito, onde no reino de Deus não haverá mais pobreza, não haverá mais miséria, não haverá mais injustiça, não haverão mais crianças mortas por bala perdida. No reino de Deus não haverá mais impunidade, nem instabilidade econômica. No reino de Deus haverá plenitude, harmonia, paz, amor, alegria. Todos serão cheios do Espírito Santo. É no reino de Deus que essas coisas se cumprirão. Você tem contemplado o reino de Deus enquanto vive? Ou a visão do caos deste mundo tem lhe cegado e feito o seu coração se desanimar? Como você pode apontar outros para o monte do Senhor? Seja um exemplo na vida de pessoas que andam ao seu redor. Aponte para o monte do Senhor. É muito importante, e eu acho que é fundamental, quando durante a caminhada da vida, nós encontramos pessoas que são pessoas que apontam para o reino de Deus. Na minha vida, há 3 a 5 pessoas que eu posso ligar a qualquer momento e perguntar se está tudo bem, ou abrir o meu coração para essa pessoa. Eu posso pedir ou solicitar um conselho a qualquer momento para essa pessoa, porque eu tenho certeza que, apesar de tudo que eu lhe disser em ligação, no final das contas, este amado irmão, esta amada irmã, me apontará para o reino de Deus. É tão bom quando encontramos pessoas assim. Vocês, adolescentes, vocês jovens, vocês precisam ter alguém assim. Eu lembro quando eu senti paz no meu coração. Eu estava há muito tempo buscando uma igreja bíblica, unida e relevante. Mas não conhecia a unida ainda. Eu só ouvia falar. Então eu fui conversar com pastores, amigos meus. Gente boa, gente que eu sei que apontaria para o reino de Deus. Então eles me aconselharam a vir para cá e conhecer a igreja. Então eu vim na primeira vez, eu acho que foi na primeira. Já na primeira o reverendo Rossi já abraçou, sabe, há 10 abraços aqui nos esperando. Você, visitante, receberá isso, 10 abraços no mínimo. O pastor disse 5, mas naquele dia nós contamos 10, né? Então, eu voltei muito feliz, muito abraçado, literalmente pela igreja, e voltei no outro culto. E aí, mais uma vez, eu fui convidado a ficar de pé, eu e a Lídia. Pedrinho ainda não tinha nascido. Então, eu e a Lídia voltamos a ficar de pé e fomos mais uma vez abraçados por 10 pessoas. Eu lembro que sussurrei no ouvido da Lídia e disse assim, meu Deus, quanto abraço. Tanto calor, né? Essa igreja aqui é calorosa, né? Para que isso? É muito abraço, meu Deus. Eu estava tão bom aqui, estava quietinho aqui. Mas era o Senhor me dirigindo até este lugar. Ouvi os conselhos dos amigos pastores, me aconselhando a estar aqui, a congregar aqui, a entregar a minha vida aqui neste lugar, a servir e a trabalhar aqui neste lugar. Que paz ao coração. Depois eu lembro que com muita alegria e com muito entusiasmo eu fui até a casa do Emi, que está ali atrás, e disse, Emi, é esta igreja, Emi, é esta igreja, vamos juntos, vamos ficar aqui junto, legal.
o Emílio já tinha vindo aqui, vinha aqui de vez em quando, voltava de vez em quando, e me falou, então vamos embora junto, vamos todo mundo junto. E a gente seguiu apontando o reino de Deus para outras pessoas, porque é isso que faz um coração quando está em paz. Ele aponta também e aconselha também aos outros a buscarem o reino de Deus. O reino de Deus é a melhor alternativa. O reino de Deus é o melhor caminho. O reino de Deus é o melhor a se fazer. Diante de um problema na vida, busque saber o que o reino de Deus diz sobre aquilo. E você será bem-sucedido. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém. E para viver, então, na esperança do reino de Deus, não só precisamos contemplar o reino de Deus, mas também precisamos esperar pela transformação da paz. Isso está no versículo 4, que Isaías diz, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, Isaías descreve um futuro onde as armas de guerra se transformarão em ferramentas de produção, e as nações não mais guerrearão, e aprenderão, e cooperarão umas com as outras. Quantas vezes, amados irmãos, nós queremos impor a paz pelas nossas próprias mãos? Quantas vezes isso acontece? Isaías diz que converterão as suas espadas em relhas de arado. E essa poderosa metáfora ilustra a transformação do conflito em cooperação, da destruição em construção. Deus trará um mundo de verdadeira paz, onde a justiça prevalecerá. É assim que opera as mãos do Senhor. Isaías continua dizendo que ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. A paz não será uma obra humana, mas será o resultado direto das mãos do Senhor, que arbitrará com sabedoria e equidade. Somente sob o governo de Deus é que a paz duradoura será possível. Somente sob o reino de Deus. É um ideal que molda o nosso presente. Embora esse seja um quadro escatológico, Isaías está apontando para um futuro. Isaías chama seu povo a antecipar e a viver conforme os padrões do reino de Deus. Amados irmãos, quantas vezes eu quis impor a paz usando métodos violentos? Quantas vezes você impôs a paz usando métodos agressivos? A gente faz assim com a vida às vezes. É um grito rápido, para que alguém se ligue, né? O filho, eu lembro que a gente estava passando a roupa, o ferro estava quente, Pedrinho estava a 2 milímetros de tocar no ferro, e eu gritei, não! Ele parou tudo, ficou olhando, e ele, como bom comediante que é, fez assim, não. Às vezes a gente dá um grito para acalmar as coisas. Às vezes a gente é rude e grosso para acalmar situações. Às vezes a gente é fatalista e pragmático para resolver problemas. A paz duradoura sobre a sua vida será obra de Deus. E Deus usará os seus próprios métodos para estabelecer a paz no seu coração. Então a gente espera que seja estabelecido a paz de maneira violenta, marchando em ritmo de guerra contra o nosso adversário. E a gente quer receber promoção no trabalho. E a gente quer receber proteção na escola. A gente quer ficar longe do bullying, longe das faltas, longe das reprovações, longe dos problemas do trabalho, esperando com que Deus haja com violência, agindo com poder, com autoridade. E a gente espera, como aqueles discípulos esperavam, que os fogos do céu descesse e consumisse aquelas pessoas. É assim que a gente faz. Eu conheço o seu coração. É assim que opera o seu coração e é assim que opera o meu coração. Bem, de fato, esta é a verdade. Mas a verdade de Deus é outra. Ele opera com paz em nosso coração. Ele resolve as coisas em um piscar de olhos, em um estalar de dedos. Quantas vezes, amados irmãos, se vocês são crentes de verdade,
vocês saberão o que eu estou dizendo. Nós estamos aflitos, sabemos que o único caminho é aquele caminho. Então nos ajoelhamos, com os olhos marejados, e clamamos a Deus por intervenção divina. Há pouco tempo, o reverendo Roster nos pregou o Deus que intervém. E naquela pregação, meu coração estava aflito, e eu orava e clamava a Deus, e Deus intervém na minha vida. Intervém nesta causa, intervém nesta causa. Eu vi que Deus intervém e me trouxe uma esperança, um alento, e eu fui abraçado por Deus. Naquela manhã, Deus interveio. E eu fiquei tão feliz pela intervenção, que eu comentei lá no Instagram. Sabe a postagem do feed que mostra o resumo da pregação? Eu coloquei lá, reverendo Roster, Deus interveio. Aconteceu um milagre. Eu não fiz nada. Nada, eu orei, Deus interveio. É assim que acontece muitas vezes. Os problemas impossíveis são resolvidos no momento da oração. Não pela sua habilidade de orar, mas pela habilidade, pelo poder de Deus, que é capaz de fazer o impossível impossível. Que maravilha é o nosso Deus. É saber que problemas são resolvidos num piscar de olhos, no estalar de dedos. E o nosso coração, apesar de por mais ansioso e aflito que esteja, pode ser acalmado pela paz que vem de Deus. A paz que acalmou o coração de Davi, depois que, enquanto ele orava para que Deus restaurasse a vida do seu filho. Então, não aconteceu a ressurreição do seu filho, ou a cura completa do seu filho com Batseba. Então, Davi é tomado por esta paz. Pessoas que estão em luto, no dia do cemitério, ali no velório, também são tomados por essa paz. É uma paz que estabelece, até com um pouco de sentimento de peso, mas é uma paz que pesa o nosso coração e nos implica a dizer, tudo está bem, tudo vai ficar bem, tudo está bem, tudo vai ficar bem. É um Deus que intervém, é um Deus que intervém. E para viver na esperança do reino de Deus, você também precisa caminhar na luz do Senhor. E, após Isaías, o profeta Isaías, primeiro nos apontar que precisamos contemplar o reino de Deus e depois esperar a paz transformadora, ele agora vai concretizar toda a mensagem dizendo que nós devemos andar na luz. Então, para viver na esperança do reino de Deus, precisamos caminhar na luz do Senhor. É isso que o versículo 5 diz. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. E eu poderia incluir aqui, talvez, o portanto, depois de tudo que eu disse, vinde, ó Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e andemos na luz do Senhor. Andemos na luz do Senhor. Isaías conclui com um convite claro e prático. A mensagem está aqui, está fácil, o esboço está fácil. Esta é a aplicação de Isaías. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O chamado à ação é o convite para andar na luz. Andem na luz. É uma resposta prática à visão apresentada. Não basta contemplar o futuro e ficar olhando apenas para o reino de Deus. É preciso viver no presente, à luz da promessa do reino de Deus. É como se o reino de Deus já estivesse entre nós e, amada igreja, o reino de Deus já chegou e está aqui entre nós. Andar na luz é viver em obediência. É evidente que é viver em obediência. A luz do Senhor representa o padrão divino. É olhar para o quadro perfeito e olhar para as nossas vidas e contemplarmos que o nosso quadro está tortíssimo. Tortíssimo. E ontem eu precisei pregar um quadro na parede. E eu, enquanto pregava, tinha plena certeza que estava alinhado. Até, claro, perguntar a Lídia. Lídia, está alinhada? Não, para a esquerda está todo torto, Paulo. Meu Deus do céu, sabe, a nossa visão não consegue enxergar o quadro alinhado. Só conseguimos enxergar quadros alinhados quando olhamos para o reino de Deus. Ali está o quadro perfeito. Devemos usar o reino de Deus
como referência para as nossas vidas hoje, agora. Este é o chamado para caminharmos na luz, vivermos em obediência. Mas viver em obediência também implica em testemunharmos para as nações. Que coisa maravilhosa! Antes que as nações sejam atraídas ao monte do Senhor, o povo de Deus precisa viver de maneira que demonstre a grandeza e a bondade do Senhor. A forma como o povo de Deus vive, a partir dos preceitos do reino de Deus, atrairão outras pessoas. Imaginem pecadores olhando para as nossas vidas e ouvindo e vendo o nosso testemunho. Que impacto que a mensagem que a gente carrega trará aos corações pecadores. Quando o Senhor nos chama a sermos testemunhas, o que está implícito é que sejamos também, e que demos também testemunhos. Testemunhos. Não é uma prática da igreja reformada, dar testemunho na igreja. Não há um momento específico para que irmãos deem testemunho na igreja. Em algumas outras igrejas acontece momentos de testemunho. É verdade. Mas o que o profeta Isaías está nos dizendo é que devemos dar o testemunho diariamente. Porque se vivermos na luz, daremos muitos e muitos testemunhos. E em matéria de testemunho, eu sempre me lembro do reverendo Camargo, que já se encontrou com onça na mata. Que testemunho maravilhoso! Sabe, amados irmãos, é tão complexo viver ao lado de crente. Porque andar ao lado de crente é você parar 10 minutos com ele e ouvir pelo menos 3 testemunhos. 3 testemunhos. O que o Senhor tem feito na sua semana? Eu poderia contar aqui a noite inteira testemunhos que já me aconteceram. Testemunhos de Deus intervindo. Você também pode fazer isso. Mas mais do que contar, precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida de obediência ao Senhor. Por isso eu pergunto, você está caminhando na luz do Senhor? Examine a sua vida e veja se há alguma área que precisa ser submetida à vontade de Deus. Faça esse autoexame. Sua vida reflete o reino de Deus para os outros, então viva de forma que suas ações inspirem outros a buscar a Deus. Por fim, amados irmãos, o tempo do advento. Lembra que vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, aguardando o cumprimento pleno do reino de Deus. Isaías 2, do versículo 1 ao 5, nos convida a contemplar essa visão gloriosa, a vivermos na paz transformadora do reino de Deus e a caminharmos na luz do Senhor. Nesta semana, como você pode viver com os olhos fixos no reino de Deus? Nesta semana, como você pode ser um exemplo de alguém que caminha na luz do Senhor? Nesta semana, como você pode promover a paz em um mundo tão dividido? Como? Amados irmãos, caminhe na luz do Senhor, que o Deus da paz que está estabelecendo o seu reino, e você é chamado a participar desse glorioso reino. Vocês foram chamados a participar desse reino. Vocês foram chamados a participar, a colaborar e a cooperar com este precioso reino do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus amado, fomos convidados nesta noite, Pai, a contemplarmos o Teu reino. Mas a bem verdade, Pai, que é somente possível contemplar o Teu reino, Pai, se a Tua graça abundar em nossas vidas, Pai. Se formos marcados pelo Teu amor, Pai. Se formos marcados pela Tua eleição, Pai. Porque só quem enxerga é quem vive, Senhor Deus. Pai amado, então, tira, Senhor Deus, as escamas dos nossos olhos, Pai. Pai amado, nós confessamos os nossos pecados a Ti, Pai. Porque hoje queremos engrandecer o Senhor. Hoje, Senhor Deus, queremos confessar que somente Tu és o Senhor e Salvador de nossas vidas, Pai. Tu, Senhor Deus, é o Senhor de nossas vidas, Pai. Dono delas, Pai. Então, portanto, queremos nos submeter a Ti, Pai, para contemplar o Teu reino, Pai, e assim esperarmos a Tua paz, a paz transformadora, a paz que não é feita de mãos humanas, Pai, mas a paz que é feita das Suas próprias mãos, Pai. O Teu reino, Senhor Deus, que será estabelecido neste lugar, sobre esta terra, sobre o nosso povo, Senhor Deus, é fruto Teu, é advento Teu, Senhor Deus, é o momento que o Senhor intervirá, Pai, é o momento que o Senhor consumará todas as coisas, Pai.
Precisamos, Pai, ansiamos por este momento, onde que o teu reino virá, onde que a tua verdade será feita, Senhor Deus, e que a tua palavra será, de fato, Senhor Deus, estabelecida sobre todos os corações, Deus. Também, Pai, ansiamos para caminhar na tua luz, Pai. Na luz, Senhor Deus, que ilumina os nossos caminhos, Pai. Mas não só que ilumina os nossos caminhos, Pai, mas é uma luz que transforma a nossa vida de dentro para fora, Pai. E que inspira outros, Pai, a também serem chamados e a se humilharem diante de Ti, Deus. Pai amado, queremos viver em conformidade da Tua luz, na Tua sabedoria, no Teu amor, na Tua graça, na Tua justiça, Pai amado. E mesmo que tristezas e notícias ruins, como essa notícia, Senhor Deus, que um ônibus se acidentou e 38 pessoas morreram, Pai. Onde um avião caiu também, Senhor Deus, em Gramado, e pessoas também morreram nesta tragédia, Pai. Onde o dólar está tão alto, Senhor Deus, e que a economia parece ruim, Pai. E que a gente precisa fazer vigília de oração para ir ao supermercado, Pai. Diante de tantas notícias ruins, diante de tantos temores, Pai, diante de tantos medos, diante de tantas injustiças, Pai, queremos ser lembrados que o Teu reino está vindo. O Teu reino já chegou, o Senhor está aqui entre nós, o Teu reino virá e será estabelecido de forma plena, Pai. Ansiamos, Pai, pela Tua volta, ansiamos, Pai, pela Tua vinda, Pai. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Deus, volta, Senhor Deus, estabelece o Teu reino, uma vez por todas, em nome de Jesus, amém.